O lúpus não respeita sexo, idade ou raça, porém é mais comum nas mulheres, principalmente as mestiças ou afrodescendentes. Não existem números exatos, mas acredita-se que uma entre cada 1.700 mulheres sejam portadoras do lúpus. Trata-se de uma doença inflamatória crônica de origem autoimune que pode atacar vários órgãos do corpo. Comigo no estúdio a reumatologista Janaína Rosendo. Como é que a gente pode detectar ou saber os primeiros sintomas para depois procurar um médico? Inicialmente, bom dia, Miguel. Bom dia aos telespectadores. Então, vamos lá. O lúpus pode ter duas apresentações. Então, ele pode ser apenas cutâneo, onde ele vai apresentar só manchas na pele, né, principalmente áreas expostas ao sol, e tem uma lesão muito característica, que a gente chama de rush malar, ou a lesão em asa de borboleta, em que é uma lesão avermelhada que pega a ponta do nariz e as bochechas. Outra forma de apresentação é o lúpus sistêmico, ou seja, ele não vai só acometer a pele como outros órgãos, articulação, pulmão, coração, rim. E assim, as manifestações clínicas são muito variadas, porque vai depender do órgão cometido. Mas a grande maioria dos pacientes, ele vai apresentar não só esse comprometimento sistêmico, mas ele pode apresentar só um cansaço, uma astenia, uma febre baixa, perda de peso. E isso assim, esses sintomas podem se arrastar por um longo período e um clínico que não tem experiência, ele pode demorar um pouco para fazer o diagnóstico. Mas chegando na mão do reumatologista, a gente já tem um olho clínico para as características do lúpus e o diagnóstico é feito mais rápido. Então, assim, o diagnóstico não é só... ele é clínico, né, vai depender das manifestações, e a gente usa os exames laboratoriais para fazer um estadiamento e para avaliar a atividade da doença. Pronto, antes da segunda pergunta, eu vou pedir a Charles, está gravando agora, ele vai cortar esse pedaço. Tá. Tira um pouco o cabelo de cima do microfone. Do microfone, tá. Isso, Okay. isso. Aí fica legal aí. A gente dá sequência. Ok. Quer que eu vou repetir? Melhorou? Ok. Doutora, e por que a incidência das mulheres com essa doença? Então, a proporção mulher é de tipo 10 mulheres para um homem, né? Isso está relacionado com o estrogênio, que é um hormônio feminino. Então, a gente diz que a incidência maior do lúpus é em mulheres, nas mulheres jovens, entre os 20 e 45 anos. Óbvio que crianças, né, e idosos também podem apresentar o lúpus, ter um início do lúpus nessas outras faixas etárias, mas está muito relacionado com a fase estrogênica. Então, para desenvolver lúpus, é preciso ter uma predisposição genética, né, e está relacionado com algum fator ambiental ou algum agente infeccioso. Então, a literatura refere que é preciso ter uma predisposição genética e ter um outro fator. Então, o fator ambiental, por exemplo, a exposição solar pode desencadear a atividade do lúpus ou mesmo as lesões cutâneas. Assim como tem alguns vírus que também estão relacionados com o início do aparecimento da sintomatologia do lúpus. Em qualquer classe social? Qualquer classe social, independente. Então, acomete... É mais frequente em mulheres, é mais frequente na mulher jovem, né? Mas pode acontecer no rico, no pobre, no sexo feminino, no sexo masculino, na criança e no idoso. Essa característica de ser uma doença autoimune e o diagnóstico tardio, isso pode atrapalhar o tratamento? Pode atrapalhar sim. Então, explicando o que é uma doença autoimune. Então, as nossas células de defesa, elas, em vez de estarem programadas para atacar vírus e bactérias, eles vão começar a atacar as próprias células, tá? Então, assim, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor, porque antigamente, há anos atrás, se dizia que não tinha cura. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, tá? Então, por exemplo, uma das principais complicações do lúpus é a nefrite, que é a inflamação do rim. Quanto mais precocemente essa nefrite, essa inflamação no rim é tratada, o paciente tem um melhor prognóstico, porque se essa inflamação no rim não for tratada, pode levar a insuficiência renal e o paciente ir para diálise, o rim parar de funcionar e ele precisar ir para diálise. Muitas doenças atacam também os rins e, como a pressão alta, ela tem controle, né? Isso. Por isso que é necessário o diagnóstico
precoce e pontual. Isso. Falando na nefrite, no início da doença, do acometimento renal, às vezes o paciente é até assintomático. A gente só vê as alterações laboratoriais. Mas quando a doença vai ficando mais grave, ele pode apresentar, como o senhor falou, a hipertensão, pode apresentar um inchaço nas pernas e tem que ser tratado de forma mais rápida possível, para que a gente possa preservar a função renal do paciente. Esses casos mais graves começam a afetar rins, enfim, outros órgãos, e são uma doença limitadora, né, da parte laboral da pessoa. Ela também pode causar ansiedade, depressão. Justamente. Então, como eu falei, como é uma doença sistêmica, pode ter um comprometimento de vários órgãos, né? Das articulações, do pulmão, do coração, do rim. E no sistema neuropsiquiátrico, então o paciente pode apresentar convulsão, pode apresentar surtos de psicose, alteração, que justamente vai na alteração do comportamento, surtos de psicose, ou mesmo depressão. E ainda tem os comprometimentos do sistema nervoso periférico, que a gente vê as neuropatias, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, outras neuropatias do sistema nervoso periférico. Todas essas características, né, diagnóstico, eles aparecem rapidamente ou os sintomas e os problemas vão na decorrência dos anos? Isso. Então, é muito variável de um paciente para outro. Tem um paciente que já abre o quadro com comprometimento, por exemplo, um comprometimento renal. Então, já abre o quadro, uma doença mais agressiva, já abre o quadro com um comprometimento renal, que é um dos mais graves. Já tem outros pacientes que cursam anos com uma dor articular incipiente, com uma lesão cutânea discreta, com uma queda de cabelo discreta, um cansaço, uma febre que vai e volta. Então, tem pacientes que, para a gente fechar diagnóstico, dura meses ou anos. Já tem outros pacientes que já abrem um quadro com todas as características, uma doença muito florida, muito grave, e assim, rapidamente a gente faz o diagnóstico. A senhora falou que não há cura, mas tem tratamento. Tem tratamento. É simples o tratamento? Para alguns, é. Então, assim, a grande maioria das medicações que a gente usa, dos mais simples é o corticoide. E a gente vai usar o corticoide, a dose do corticoide vai depender da manifestação do paciente. Então, para uma doença articular mais simples, a gente usa uma dose mais baixa. Já para uma nefrite, por exemplo, a gente vai usar doses mais altas que vai precisar fazer por via endovenosa. Além do corticoide, tem outras medicações que a gente chama de imunossupressores. Então, por exemplo, a ciclofosfamida, a azatioprina, até mesmo o antimalárico, que é a cloroquina, a gente também usa para tratar o lúpus. Agora, esse caminho até o tratamento, né, do jeito que a gente tem visto a saúde evoluir no nosso país, para algumas doenças tem quadros de referência, quadros médicos, locais de referência. O lúpus tem esse atendimento? A gente aqui em Maceió, a gente não tem um serviço de referência em reumatologia, né? Mas temos reumatologistas na prefeitura, temos no sistema municipal de saúde, no sistema estadual de saúde e no federal, no hospital universitário. Todos os reumatologistas estão capacitados, seja na rede pública ou na rede privada, para atender o paciente com lúpus e fazer o tratamento da forma adequada. Quanto à medicação, essas medicações que eu falei, a azatioprina, a cloroquina, está disponível na rede pública. Pelo CEAF, pelo Componente Especializado de Assistência Farmacêutica. Já a distribuição gratuita? Distribuição gratuita. O paciente é atendido pelo colega reumatologista, é feito o diagnóstico, a gente preenche o relatório, preenche os formulários e o paciente dá entrada no CEAF com 30 dias, tendo a medicação no CEAF, se ela não estiver em falta, com 30 dias o paciente já começa a pegar a medicação. Já em relação à ciclofosfamida, ela é de uso hospitalar. Então, o paciente precisa estar internado para ter acesso à medicação. Casos mais graves, né? Os casos mais graves, justamente. Diante de um quadro como esse, o paciente pode ter uma atividade normal, laboral, trabalhar, enfim, cuidar dos filhos? Se o paciente, então assim, a gente diz que o paciente ou está em atividade da doença, ou seja, é aquele período que a doença está, que o processo inflamatório está mais ativo. Então ele vai ter uma queda da qualidade de vida, porque ele vai sentir dor, ou ele vai estar debilitado por conta de uma dor torácica, por conta de uma pleurite, ou por conta de uma pericardite, ou por conta de um comprometimento renal.
Mas o paciente estando com a doença, a gente diz que a doença está dormindo, está quieta, então ele não está em atividade de doença, a doença entrou em remissão, ele tem uma atividade laboral normal, pode criar seus filhos, pode ter seu lazer, pode ter seu trabalho sem problema algum. Sequelas ou efeitos colaterais, né? Precisa equilibrar isso durante o tratamento, né? Isso. Então, para isso que assim, não adianta ir ao reumatologista, começar o remédio e nunca mais voltar. Toda medicação tem os seus efeitos adversos. E para isso a gente precisa fazer consultas frequentes com o reumatologista, porque na consulta a gente vai ver se o paciente está em atividade, se ele não está em atividade, vai avaliar os exames laboratoriais, vai fazer o exame físico e aí assim programar o tratamento. Se a gente vai manter aquela medicação, se vai aumentar a dose, se vai diminuir. Então é preciso ter um acompanhamento contínuo com o reumatologista para poder tratar de forma adequada. É claro que vai depender de indivíduo para indivíduo, mas existe uma expectativa de vida depois da descoberta da doença? Então, assim, os estudos mostram que logo, vamos supor, há 50 anos atrás, vamos dizer assim, que depois que iniciasse o quadro de nefrite, a sobrevida de um paciente com nefrite era de uma média de 5 anos. Hoje, com as novas formas de tratamento, essa média vai de 10 anos ou mais. Tá? Então, se o paciente controlar a doença de forma adequada, ele vai ter uma sobrevida maior. Não é uma doença, como eu falei. O paciente não vai deixar de ter lúpus. Ele vai continuar tendo lúpus, só que ele vai tomar medicação e a gente vai usar vários tipos de medicação para deixar a doença em remissão. Ou seja, como se a gente colocasse a doença para dormir. E ali o paciente tem sua atividade social, sua atividade laboral normal. E outra coisa importante também, além do consultório médico, é o apoio da família, o apoio dos grupos, né? Isso. Me parece que o lúpus já tem um grupo formado. Tem um pessoal no HU com a professora Heloísa e ela tem um grupo de apoio para os pacientes com lúpus. É um trabalho muito legal que a Heloísa faz. E ela faz reuniões mensais e ela não faz, nesse grupo, não só a parte médica, mas a parte assistencial e de apoio psicológico. Doutora, muito obrigado. Conversamos com a reumatologista Janaína Rosendo. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Pauta Especial vai ficando por aqui. Voltamos no nosso próximo programa. Até lá.